Você tá gravando? Tô. E você perguntou pra ela se ela permite que você grave o que ela vai falar? Não, não é óbvio? Você viu eu perguntando? Ela pode querer não responder. Então ela responde, você tá. Alguém quer saber dessa leitura? Alguém. Parece que não tem conexão com a aula, né? Sobre não, aula. Não é isso. Você não avisou ela que você tá gravando. É óbvio que todo mundo sabe que eu estou gravando aqui e eu estou tendo uma interlocução com ela. É você que, inclusive, está se intrometendo. Esse pessoal sente simplesmente pavor das minhas perguntas de aula sobre a disciplina, como vocês puderam ver aí nesse trecho que vai estar lá no final do vídeo. Mas, para começar, a gente tem uma deliberação da professora ali sobre a prova, que já corrigiu algumas, não corrigiu todas ainda, e que a maioria da turma foi muito mal. De uma prova que era em sala, como todas as provas deveriam ser, né? Mas na UNB a gente tem bastante provas que são feitas de casa. Você pode fazer de casa, ali colar, né? ChatGPT, e o pessoal já foi mal nessa primeira, que era com essa facilidade. Aí nessa segunda, que era para fazer em sala mesmo, foram muito pior, segundo ela. E vocês vão ver aí no trecho a seguir. E aí ela ainda vai dar de 10 ali um pontinho a mais, ou seja, você vai ter 11 para tirar 5. E essa é a minha turma, de gente super dedicada. Quando eu pegar a prova ali, eu vou mostrar para vocês a qualidade da minha prova, né? Vamos ver se ela não vai me perseguir. Porque se não me perseguir, eu tenho certeza que eu tiro 10, no mínimo 9 alguma coisa. Mas essa é a qualidade da minha turma. Eu não terminei de ler as provas, eu corrigi mais ou menos metade e percebi que o pessoal foi pior, né, do que em casa, eu sei que é mais difícil de fazer. Mas o que eu pensei? De quem quiser complementar a nota, quem achar que não vai conseguir uma nota que quer, ou quer melhorar a sua nota, né? Quem não vai passar, ou quer uma menção melhor, basicamente, pode fazer uma resenha complementar, tá? É opcional, não é obrigatório. E aí a ideia seria de valer de 0 a 1 ponto total, né, no final da nota mesmo, porque eu tô fazendo nota por número, né, como eu já falei pra vocês, tem a tabela de equivalência da menção. Então quem quiser fazer, quem quiser subir nota, quem quiser complementar nota, de qualquer texto da ementa do programa, desde a unidade 1 até a unidade 4, 2, 3 páginas, fonte 15, espaçamento 1,5, resenha, o que é resenha, como a gente falou na última aula, resumo dos argumentos do texto e diálogo com ideias de outros autores que vocês conheçam, ou outros autores do próprio programa, ou de fora do programa, ou com as suas próprias ideias, claro, com embasamento teórico, quando forem suas próprias ideias, a partir de onde elas vierem, tá? Um resumo com diálogo crítico. Então, eu já estou trazendo isso daqui, apesar de não ter trazido as provas, para vocês se programarem, né? Quem estiver planejando fazer isso aqui para subir nota, já vai pensando em quando fazer. O prazo é o mesmo do trabalho, tá? Para 11 de setembro. Então é isso. Vai pegar a prova hoje, não? Não vou, só quarta-feira. Não consegui terminar de corrigir. Corrigir a escrita na mão é muito mais difícil, gente. É uma luta, entendeu? Tem que escrever. Dúvidas disso aqui? Isso aqui não tá no programa, tá? Isso aqui eu meio que inventei, porque vi que tem gente que foi mal pra melhorar a nota. Então, só que quem quiser copiar, tirar foto, enfim, não tá no programa, tá? Alguma dúvida disso aqui? De 0 a 1 ponto no máximo que vai valer isso aqui no total, tá? E essa nossa aula de hoje era sobre museologia e como a antropologia conversa com a museologia, como que os artefatos são levados para exposição em museus, como tudo isso, segundo a professora, é fruto do colonialismo, do eurocentrismo, e há toda uma discussão sobre isso. E aí eu faço perguntas quando a aluna que vai apresentar o texto da aula pergunta se alguém quer fazer alguma pergunta. Aí eu me proponho a fazer, aí ela começa respondendo, ela está até querendo dar a sua visão, ela que é aluna da nossa nobre disciplina de museologia, aí vem uma senhora interromper depois, que é aquela que vocês viram no início do vídeo aí. Então acompanhem, se vocês tiverem paciência, porque é preciso ter muita essa importante discussão sobre essa grande disciplina que você e eu sustentamos com os nossos impostos, chamada museologia, bem como a antropologia, disciplinas muito úteis para a gente estar pagando impostos para sustentar esse povo dando esse tipo de aula aí. Então, gente, vamos começar fazendo um diálogo aí. Por que então que eu trouxe uma aula de diálogo entre antropologia e museologia, antropologia e museus? Primeiro, porque essa turma aqui, a turma nova, ela é dedicada inicialmente ao curso de museologia. É obrigatório para vocês, né? Se eu não me engano. É obrigatório para o curso de museologia, tem alguns outros cursos que também é obrigatório. Embora não tenha tanta gente de museologia quanto eu achava que ia ser 40, tem um grupo, né, de museologia. E é uma parte do estudo da antropologia importante. Tem um diálogo mais próximo com o museu.
Então, primeiro, meninas da museologia, e vocês têm meninos também. O que é museologia? Poucas palavras. O que vocês estudam? Qual é a pegada? Vocês estão contando com a sua avó o que vocês estão fazendo? Como que é? Vocês devem ter a mesma luta que a avó nunca entende na vida o que você inventou de fazer, né? Porque eu, antropóloga, é assim até hoje. Só pergunta, museologia, o que? Olha o Dá bem que dinheiro? tá fazendo. Você guarda do museu? Você trabalha com o quê? A museologia, a gente, além de estudar os museus, os objetos, a gente estuda como esses objetos falam com a comunidade, porque a gente faz o museu para a comunidade. Se a comunidade não quiser o museu, a gente, tudo bem. Porque o importante é se a comunidade se vir representada pelos objetos que a gente vai colocar lá. Outra coisa é que a museologia ela muda muito com o passar do tempo. Ela vai assim, um pensamento que é antigo, que a museologia que abordava, não aborda mais, porque agora não serve mais também. E a gente também, a gente preserva muito o patrimônio, os objetos, mas também tendo em vista que se aquela população não se vir mais naqueles objetos, a gente pode, tipo assim, esquecer, entendeu? Totalmente esquecer. Como foi o caso daquelas estátuas dos bandeirantes, que ainda está tendo uma briga, porque tem pessoas que querem colocar essas estátuas nos museus e tem pessoas que não querem. Então a gente tem que abordar essas pessoas, perguntar se elas vão se sentir oprimidas ou não, por estar aquela coisa, por estar lá, e se elas vão se sentir bem. É isso, a gente fala muito com a população. Legal, interessante. No século XIX, a gente teve o evolucionismo como corrente predominante, que a gente estudou aqui, que era aquela ideia de que existiam culturas superiores e culturas inferiores no planeta. E, ao mesmo tempo, a gente tinha, nos museus, sempre pensando no contexto europeu, né, o nascimento dessa ideia de exposições etnográficas. A gente vai ter, tanto na antropologia quanto na museologia, essa diversificação teórica. Então, um aumento desse debate, né? Então, será que está tão correto assim a gente exotizar esse outro no museu britânico, por exemplo, sem envolver essas pessoas que estão sendo retratadas ali? Será que o que eu estou trazendo aqui, que eu estou chamando de colher, para eles é colher? Um exemplo esdrúxulo, assim, mas para a gente pensar nisso, né? Foi quando começou, a partir da diversificação teórica, a se criticar o colonialismo de uma maneira geral, né? Então, tanto na antropologia, as populações que eram visitadas começaram a questionar essa visita e essa criação de uma imagem do outro a partir do discurso europeu, quanto na museologia também, né? Esses objetos, eles começaram a adquirir outra vida a partir do olhar europeu e isso começou a ser questionado ao longo do século XX. Então, aonde é que entra quem decide, né? O que deve ser preservado e o que não deve ser preservado. E se a população envolvida decide, como decide? Quais são as instâncias possíveis para dar esse tipo de voz para essa população e quem dá, né, esse tipo de voz? No fim das contas, tudo é relação de poder. Então, todas as aulas, todos os assuntos que a gente discute aqui, o que vocês têm que ter sempre em mente antes de responder, seja em prova, em diálogo, qualquer coisa, são as relações de poder, que é o que complica, né, tudo isso, porque as coisas não estão no vazio. Gente, 90% do que é legal visitar em países europeus é só museu. Não tem mais o que você fazer. Você está indo lá visitar coisas que não são deles. Museu do Louvre, museu... Exatamente. Exatamente. São coisas que não necessariamente são deles, assim. Então, é o que é de fora que é interessante. Vocês são contra a devolução das peças para a sua casa original? Depende. Tem um consenso, assim, ou vai ser verificado no caso a caso, se houve uma negociação prévia que fosse legítima mesmo, e não uma imposição, porque se foi por meio de saque que a gente conseguiu essa peça, ou um empréstimo meio forçado, aí eu acho que é legítimo devolver. Agora, se é uma negociação livre entre as partes, aí não, né, porque foi negociado. Você tem um consenso sobre isso? Numa contextualização histórica, quem empresta as peças não é necessariamente um representante legítimo do povo, principalmente no contexto colonial. Então, assim, foi um colono que estava lá e foi responsável por aquela área de colonização. E aí ele assume aquilo como parte do que ele
administra, e aí ele pega aquilo e ele pode ter legalmente a responsabilidade de doar ou não. Mas isso não tem consentimento real, verdadeiro, de quem realmente produz essas peças. Tem um acordo genuíno aqui no Brasil, que eu acho muito paia, que foi um fóssil brasileiro, muito legal, que era uma placa fossilizada de um bichinho muito massa, que ele foi vendido legalmente para um museu, se não me engano, na Alemanha. Para um museu de ciências naturais. Gente, essa peça é riquíssima, ela é importantíssima. E ela foi vendida por um vereador. A devolução é uma proposta interessante, não só pelos acordos, mas também pelo reconhecimento de uma naturalidade sobre o que quer dizer responsabilidade com a cultura dos outros. O que você tem exposto é a cultura de alguém. Como o manto do Pinambá, né? É a crença de alguém. Para você é um objeto. Então, os pesos são diferentes. Sendo que, no contexto em que ele está, ele tinha um significado político. Ele é mais do que bonito. Ele é simbólico. E com simbologia não se brinca. Porque ela tem significado diferente. Eu não sei se você responde só dele. É complexo, né? Porque tem uma definição sobre a valoração histórica daquele objeto para aquela cultura da época. O povo que vive hoje tem uma visão sobre aquele objeto. Mas o povo da mesma tradição ali de antes tinha outra visão. E foi feito, por exemplo, nesse contexto, uma negociação legítima. O que pesa mais, assim? Quem que vai valorar isso daí? Talvez, respondendo a sua pergunta, eu seja um pouquinho extremista. Que é assim, não importa se você viu aquilo e você amou, você vai cuidar melhor, você vai proteger melhor. Não é seu. Não há nada no mundo que vai fazer aquilo se tornar seu. Mesmo que as comunidades, que é o mais comum, foram aniquiladas, ou, sei lá, foram acabando, não quer dizer que aquilo não tenha mais uma simbologia cultural dentro do novo contexto que ela poderia estar. Por exemplo, isso não faz mais parte das nossas tradições, dos nossos hábitos, mas fez parte da nossa história. Entendeu? Eles estão lá naquele contexto, também faz parte da história, né? Da galera britânica, mas assim, a história específica deles irem lá pegar. Acho que dentro do contexto ao qual eles já pertenciam, seria muito mais rico. As pessoas podem se ver na exposição, ou ver pelo menos o seu passado, parte do seu passado. No caso, a imagem que os britânicos conseguem enxergar é o que eu conquistei. É um pouco mais distante do que eu construí necessariamente. Não sei se isso faz sentido. Só para fechar mais uma rápida, só para entender como que a museologia vê hoje, então, qual que seria a forma mais correta de um objeto determinado estar no museu ali e você pedir a autorização mais adequada possível. Qual que é a visão da museologia hoje? No contexto político que a gente está... tem muita coisa de opinião pessoal também, porque isso é um diálogo que está em debate até hoje. Então, tem um pouco da minha opinião pessoal também. Você tá gravando? Tô. E você perguntou pra ela se ela permite que você grave o que ela vai falar? Não é óbvio? Você viu eu perguntando? Ela pode querer responder. Então não responde, você tá. Alguém quer saber dessa dúvida? Alguém. Parece que não tem conexão com a aula, né? Sobre aula. Não é isso. Você não avisou ela que você tá gravando. É óbvio que todo mundo sabe que eu estou gravando aqui e eu estou tendo uma interlocução com ela. É você que, inclusive, está se intrometendo. Vou ganhar royalties da produção. Mas você responde se quiser. Ninguém é obrigado a interagir comigo aqui. Ele pediu pra você? Não, então eu acho que você não tem direito de gravar. A gente já discutiu direito legal sobre isso. Você impôs, você nunca discutiu. Eu não estou impondo nada, mas eu faço o que a lei me permite. Vocês estão de novo entrando nesse diálogo que vocês dizem que não queriam dar palco e vivem dando. É isso. Não tem nada a ver com a aula, mas encerrando esse assunto estressante. Hoje vai ter um show de jazz lá na frente do Museu Onestino Guimarães, que chamam de Museu Nacional. É Onestino Guimarães, tá? Onestino Guimarães foi um cara muito foda. Foi o líder do movimento estudantil no UNB que foi assassinado. Entendeu? Onestino Guimarães foi um líder do movimento estudantil daqui da UNB, na década de 60, por ali, né? O que estava acontecendo, será? E ele foi preso 4 vezes, na 4ª prisão ele sumiu. Acho que vai ter o filme dele, e pelo que parece vai ser o Bruno Gagliasso que vai... Nossa, informações importantes aqui. Obrigada, muito obrigada. Eu aprendi muito. Responder perguntas sobre aula não quero. Responder a pergunta sobre essa aula lixo que
trouxeram, não querem, né, mas ficar politizando tudo, pesquisar depois, que é esse tal de Onestino Guimarães, um revolucionário comunista. Esse cara queria basicamente que gente como eu e você morressem pelo simples fato de pensar diferente dele, de não concordar com essa desgraça que há no mundo chamada socialismo/comunismo. Então, o que deveria ser feito com um camarada desse aí? Não deveria ser preso mesmo, não? 4 vezes ou mais, quantas fossem necessárias? O que acontece com quem comete crime? Atentar contra o Estado democrático de direito não é um crime? Não é o que deu no que eles chamam de ditadura militar? Nessa intervenção do militarismo para evitar que o comunismo ascendesse? É uma guerra, meu irmão. Por isso que a gente tem que ser... Se você é anti-revolucionário, tem que ser contra todo tipo de revolução, de direita ou de esquerda. Porque senão, meu amigo, se os caras, os vagabundos aí querem uma revolução comunista, não adianta chorar quando o exército impedir, meu amigo. E fazer a sua intervenção ali para impedir que o Estado democrático de direito, que é balizado com base na democracia que a gente vive, seja derretido por esses vagabundos aí. Então, esse Onestino Guimarães que falaram no final para fugir do tema da aula é só mais um vagabundo comunista.